Que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e ele tem como objetivo de levar até o Senhor, até a senhora, uma palavra de fé, de vida. E no decorrer desta programação, eu tenho certeza que muitas coisas que você vai assistir vai ajudar, levantar a sua fé. Inclusive, você pode agora enviar uma mensagem pedindo ajuda. Aí no seu vídeo está o WhatsApp, que é o SOS da participação para quem está sofrendo. Você que não aguenta mais essa dor, não uma dor no corpo somente, mas essa dor na alma. Ligue agora e ali haverá uma pessoa consagrada por Deus para te ajudar. Nós vamos agora ao intervalo que fala desta quarta-feira, a noite dos vencedores. Muitos são os vencedores neste mundo. Basta uma superação, um destaque, uma grande conquista. Vitórias que geram recompensas, mas todas passageiras. E para Deus, quem são os verdadeiros vencedores? Estes não são os que conquistam as coisas desta vida, mas os que lutam pela conquista da salvação da alma. E sabe qual será uma das recompensas deste vencedor? E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Mas o que significa esta recompensa? Nesta quarta-feira, 20 de agosto, venha aprender sobre a estrela da manhã, na continuação do estudo dos vencedores, às 20 horas, no Templo de Salomão, com reuniões também durante o dia na Catedral do Brás, ou em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Você que está assistindo essa programação, você é um vencedor. Você é uma vencedora. Mesmo diante dessas lutas que você está enfrentando, dessas dores que você vem trazendo no seu corpo ou na sua alma, por a perca de alguém ou de coisas, você é um vencedor porque você está vivo. Não faça e nem toma nenhuma atitude errada. Inclusive, nós vamos colocar agora o testemunho de uma pessoa que venceu. Ela também enfrentou suas guerras, ela também enfrentou suas lutas. Essa pessoa que você vai assistir o testemunho dela, ela venceu porque ela deu ouvido e obedeceu a palavra de Deus. Eu sempre pensei que nasci para sofrer. É impossível falar da minha história sem começar pela infância. Eu me sentia muito rejeitada. Eu me recordo que o meu pai falava por várias vezes, em vários momentos, que eu não era filha dele. E eu cresci vendo o relacionamento dos meus pais destruído pelas brigas, traições. O meu pai chegou a me espancar com pedaços de madeira, de cano, de fio. Inclusive tenho marcas nas costas até hoje. E após me espancar, ele me jogou no rio cheio, né, onde populares vieram me salvar. E eu lembro que eu cresci com esse trauma, eu cresci com essa dor. Tivemos que fugir da cidade na qual nós vivíamos no interior do Nordeste. Viemos para São Paulo. Aqui em São Paulo, sem ter onde morar, cheguei a morar na rua. E eu lembro que era muito duro, aos 6 anos de idade, ter que pedir esmolas. Depois de um período, nós fomos morar em uma comunidade, em um barraco de madeira. E nessa comunidade eu fui abusada, eu fui estuprada, dos 7 até os 9 anos, por uma pessoa próxima.
E eu lembro que eu senti uma dor horrível. Eu buscava formas para ser feliz. Comecei a me envolver no mundo das baladas, na noite, comecei a beber. E tudo isso eu fazia para tentar preencher um vazio que eu tinha. O vazio, a rejeição. No decorrer do tempo, tive um relacionamento. Desse relacionamento eu tive um filho. E achando que ia ser feliz, me envolvi nesse relacionamento. E também foi um relacionamento fracassado, porque ele me agredia, tinha várias amantes. E esse rapaz veio a me abandonar. A partir disso, eu comecei a me recordar de tudo que eu vivi na infância. Comecei a acreditar que nada ia dar certo na minha vida. E aí eu comecei a ter depressão, comecei a ter ansiedade, busquei tratamento médico, tomava remédio para ficar acordada, para dormir, mas não fazia um efeito. Porque a dor que eu sentia era na alma. Eu tinha uma dor tão forte que eu ia para frente do cemitério e ficava desejando o lugar dos mortos. E durante essas noites que eu me sentia vazia, que eu me sentia sozinha, rejeitada, eu comecei a ver a programação da Igreja Universal. Eu via histórias de pessoas parecidas com o que eu estava vivendo. E aí eu comecei a acreditar que tinha jeito para mim. E eu fui, como se fosse a última oportunidade. Como diz a palavra de Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Foi assim que eu fiz. Eu fui até a casa de Deus, eu decidi, eu escolhi me entregar para o Senhor Jesus. O próprio Deus me deu o alívio prometido. E eu já saí da igreja diferente. Eu já saí da igreja decidida a mudar. Então, quando terminou o culto, eu apaguei todos os contatos que eu tinha de balada, que eu tinha de drogas. Eu também decidi reescrever a minha história, mas dessa vez com o Senhor Jesus. Toda a minha vida foi rejeitada. Mas desde o dia que eu decidi me entregar para o Senhor Jesus, Ele não me rejeitou, Ele estava de braços abertos para mim. E aí começou a mudança, a virada de chave na minha vida. Posteriormente a isso eu me batizei nas águas e aí eu entendi que eu precisava ter um encontro com Deus. Eu comecei a me envolver com a palavra de Deus, eu comecei a ler a Bíblia. A minha postura começou a mudar. Antes eu era uma pessoa muito nervosa, antes eu era uma pessoa muito insegura, muito triste, vazia. Eu comecei a ter esperança. Quando eu decidi ter uma aliança com Deus, eu precisei perdoar. E aí eu lembro que eu procurei todas as pessoas que eu tinha mágoa. O meu pai, a minha mãe, o abusador. Eu procurei o abusador, eu olhei nos olhos dele e pedi perdão para ele. Mas a maior dificuldade que eu tive foi me perdoar. E paralelo a isso, deu-se início o jejum de Daniel. Eu comecei a orar nas madrugadas, eu comecei a ler a Bíblia. E aí, antes mesmo de terminar o jejum de Daniel, em um domingo, durante uma reunião, parecia que Deus tinha descido na terra só para falar comigo. E Ele falava que me amava e que tinha me escolhido. E eu me senti uma pessoa tão especial naquele momento, como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Pude ter a noção do quanto Deus me amava e esperava pelaquele momento. E depois que eu tive encontro com Deus, eu deixei de ser fragilizada, deixei de ser aquela mulher fraca. O mais importante de tudo é a certeza de que o Senhor Jesus vive em mim. É a certeza de que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde vai a minha alma. Eu era um nada. E Ele me escolheu. Ele me escolheu, né? E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não preciso mais de remédio para dormir. O Senhor Jesus me deu coisas que eu nem sonhava em ter. Eu nem tinha a capacidade de sonhar o que eu tenho hoje,
que é a paz, a tranquilidade, a segurança de que só o Senhor Jesus pode dar a uma mulher. Mas o melhor de tudo, e não se compara a nada, é o Espírito Santo. É a tranquilidade de saber que Jesus mora dentro de mim. Quando o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos que era necessário nascer de novo, hoje eu entendo claramente, porque eu nasci de novo. O Espírito Santo fez de mim uma nova mulher, e uma mulher feliz. Hoje eu estou livre da depressão, da ansiedade, tenho paz. Hoje eu sou prova viva do que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. O que você tem que fazer? Convide o Senhor Jesus agora mesmo, aí onde você está. Convide ele a entrar na sua casa, na sua vida. De repente você já convidou com palavras, você já convidou a entrar na sua casa tantas coisas ruins, porque a nossa boca ela tem poder para nos abençoar, mas ela também tem poder para trazer coisa ruim. E quantas vezes você só falou coisas que negativas e com isso vem acarretando na sua casa doenças, misérias, problema familiar, problema com ente querido, e até com você hoje está aí depressiva, angustiada e tentando tirar a sua própria vida. Não faça isso. Nós vamos mostrar com fatos que têm solução para o seu problema. Vamos mais um testemunho que comprova o poder de Deus. Poderosa, porém depressiva, frustrada no amor, com a alma vazia, eu só queria morrer. Eu tinha consciência que eu tinha problemas espirituais. Eu via vultos, ouvia vozes, eu tinha premonições, né, que o pessoal fala. Eu dava conselho, não vai ali não, para a pessoa, porque eu ouvia o espírito falando. Com isso foi agravando ao ponto deles tentarem me matar, me sufocar, os espíritos. Então, como eu e os meus pais éramos muito religiosos, eles chamaram, né, um padre para fazer o exorcismo, porque não era possível, eu me debatia na cama, eu falava que estava vendo coisas e eu falava com os espíritos, pelo amor de Deus, não me leva, por favor, para de me machucar. E as marcas no meu pescoço, que não era minha mãe, não era meu pai, eles ficaram com medo de me levar no médico, porque como que ia resolver aquilo? Eu era depressiva, rejeitada por muitas pessoas, inclusive pela minha família, tinha problemas familiares. E também, o que era pior de tudo, né, a traição que eu tive no meu relacionamento. Comecei a ver bilhetinho e adicionava, porque eu era muito ciumenta, então eu adicionava no meu WhatsApp, começava a ver que era travesti, que era homossexual, e eu comecei a ficar assustada com o que eu estava vivendo, com medo de morrer com uma doença sexualmente transmissível. Foi quando eu entrei para o mundo da bebida, da prostituição, da aceitação com as pessoas. Esse começo gerou o meu fundo de poço depois. Foi quando desencadeou a questão de eu virar sexualmente escrava de pornografia, de me relacionar com vários homens que eu nunca tinha visto em qualquer lugar da rua. E o que eu me sentia pior não era nem que eu sentia alguma coisa de não, eu fiz isso. Eu me sentia pior do que uma prostituta, porque eu fazia gratuitamente, eu fazia para agradar a galera, agradar as pessoas. Não era para me satisfazer, porque eu nunca ficava satisfeita com sexo. Baladas, bebidas, pagava para geral, assim, né? Você sentava numa mesa de bar e hoje é por minha conta. E aí todo mundo me amava, inclusive o meu apelido era Poderosa, né? Então, por quê? Porque aonde eu chegava, né, eu tinha realmente essa identificação de poder. Aquele vazio foi dominando a minha alma, dominando a minha vida. Eu ouvi realmente a voz falando para mim que eu tinha que acabar com aquele sofrimento.
Eu me joguei na frente do carro, o rapaz desceu do carro, porque eu estava já 15 dias sem comer, só usando entorpecente e bebendo. E aí eu atravessei a rua e tinha um fluxo grande de carros ali. O cara desceu e falou pra mim assim: "Você tá maluca? Vai procurar Deus, menina." Só que eu já tinha ido no templo com meu ex-noivo, tudo, e não tinha caído a minha ficha que Deus queria eu. Queria eu com aquele monte de problema, com aquela minha dor, com aquele meu sofrimento. Quando aconteceu aquilo, eu cheguei a uma conclusão: ou eu vou atrás de Deus de verdade, ou eu vou pro inferno, porque o cara me lembrou: "Você tá doida, menina? Vai procurar Deus." E aí caiu minha ficha, eu fui para casa, peguei o último ônibus e fui dormir, e no outro dia eu fui para a igreja. Só que antes de chegar na igreja, eu tentei de novo suicídio. Primeiro eu fiz uma cartinha. A cartinha eu acho que foi o pior de tudo, porque a cartinha eu despedia dos meus pais, dos meus amigos. Quando eu fui atravessar a rua, eu falei: tem uma oportunidade, nem precisa, a carta já tá aqui no bolso, porque eu tinha planejado a minha morte, né? Meu jeito de morrer. Então eu falei: tem uma ponte que ninguém consegue me recuperar. Tem uma ponte ali perto do Brás, eu vou, me despeço de Deus, já tenho a cartinha aqui que despediu da minha família, vão achar essa cartinha. E aí, quando eu fui tentar me jogar, uma voz falou para mim: "Mas você não se despediu de Deus ainda." E aí eu vim andando nessa Celso Garcia. Quando eu fui atravessar, eu falei: "Não, eu não aguento mais tanta dor." E aí vinha um ônibus, e eu fui me jogar de novo na frente do ônibus, e uma pessoa me puxou. Eu não sei nem quem foi essa pessoa, agradeço a Deus e a vida dela. Ela me puxou. E aí eu entrei na igreja mesmo me arrastando, sem saber como eu fui parar ali. Quando eu fui assistir a reunião, eu guardei a carta na carteira, porque eu achava que eu ia ser assaltada, né? Era o bispo que estava fazendo, o bispo Renato Cardoso. E ele contou a minha história no altar. E aí ele falou: "Você que está com a carta aí de suicídio, você falou, não tem mais jeito para mim. Vem aqui agora, traz diante do altar, põe aqui. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai recomeçar. Deus vai fazer uma nova história para você. Esquece tudo que já passou. Coloca no altar." Eu entreguei a cartinha no altar. Entreguei aqueles problemas também. Então, foi quando eu, depois do batismo nas águas, busquei de verdade o Espírito Santo, com sinceridade. E é aquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né? Deus é um Deus de verdade. Então, o mundo é uma mentira. O mundo tenta te convencer que com tudo que você tiver, você vai ser feliz. E não vai. E aí eu fui debaixo da privada mesmo, enfiei minha cara no chão, no pó, e falei: "Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim." Esse lixo que eu era de gente. E eu já estava há horas buscando o Espírito Santo naquela privada, de joelhos ali naquela madrugada, era 4h18 da manhã. Aí ele falou: "Eu te escolhi, você é minha." A certeza que eu tive naquele momento, eu guardo até hoje comigo, porque nunca mais eu me senti vazia. Nunca mais. Eu tive a dor que eu tinha na minha alma, nunca mais. Não precisava ninguém gostar de mim. Eu não precisava agradar ninguém. Eu não tive dificuldade em separar pessoas da minha vida depois disso. Porque eu tinha muita gente que era fora do propósito da fé. E a diferença começou a ser vista no dia a dia, né? No comportamento. A forma que meus pais olharam, na hora eles falaram, né? "O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você?" Porque eu era muito irritada, eu era muito de discutir com coisa boba, e eu tinha paz. Todo aquele medo que eu tinha da morte, toda aquela insistência em morrer que eu tinha, ela foi suprida com a glória de Deus em mim. Então eu queria era viver.
Até hoje o que eu quero é viver, é trazer alegria para as pessoas. Aquela Vivian que precisava de bebida, de droga, de prostituição para ser feliz, para ser reconhecida, ela não existe mais. Ela morreu. Ela morreu, mas Deus vive em mim. Depois da terapia do amor, que eu estava curada, né? Eu fui atrás de uma pessoa de Deus, que é hoje o meu atual esposo. Nós namoramos direitinho, apresentamos, né? Tanto na cidade dele, quanto na minha cidade, através do aplicativo Quero Te Conhecer, que nós nos conhecemos, conversamos direitinho, namoramos, noivamos e casamos, né? Na igreja também, bonitinho, né? Então, hoje a gente segue a Deus juntos, somos felizes. Temos dificuldades como toda pessoa tem, né? Mas hoje eu tenho paz, que é o principal, né? A gente dorme, acorda bem, independente das dificuldades. Temos nosso pão de cada dia, nosso pão diário. Eu era conhecida poderosa, mas era uma mentira. Porque a frustração não me gerava o verdadeiro poder. Porque está escrito que recebereis poder se receber o Espírito Santo. Hoje, eu conheço o verdadeiro Deus. Hoje, eu conheço o verdadeiro poder. Está aí, meu amigo, minha amiga. Agora é você tomar uma atitude de fé. No seu vídeo está aí o endereço para a sua felicidade. Rua Padre Chagas, número 3536. A nossa catedral fica bem no centro da nossa cidade aqui de Guarapuava. Essa imagem aqui é a imagem da nossa catedral. Eu tenho certeza que quando você adentrar por essa porta, você vai encontrar solução para o seu problema. Nós vamos ao intervalo que fala a respeito desta quarta-feira dos vencedores. Muitos são os vencedores neste mundo. Basta uma superação, um destaque, uma grande conquista. Vitórias que geram recompensas, mas todas passageiras. E para Deus, quem são os verdadeiros vencedores? Estes não são os que conquistam as coisas desta vida, mas os que lutam pela conquista da salvação da alma. E sabe qual será uma das recompensas deste vencedor? E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Mas o que significa esta recompensa? Nesta quarta-feira, 20 de agosto, venha aprender sobre a estrela da manhã, na continuação do estudo dos vencedores, às 20 horas, no Templo de Salomão, com reuniões também durante o dia na Catedral do Brás, ou em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. A única coisa que você tem que fazer é reagir. Você sabe que quando a pessoa ela age, então há também uma intervenção do céu. Ele disse, o salmista Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele concluiu dizendo, o meu socorro, ele vem do Senhor. O Deus que criou os céus e a terra, é esse Deus que quer tirar você desta situação. Nós vamos mostrar para você o que tem acontecido também todas as sextas-feiras neste lugar aqui. Aqui você está vendo um corredor com homens e mulheres que são preparadas, pessoas que têm se preparado com jejum,
com oração para te abençoar. E nesse corredor aqui, ao meio-dia, na vigília do meio-dia, tem chegado muitas pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas com problemas de vícios, como também tem chegado pessoas desacreditadas. Mas essas pessoas têm visto o poder de Deus e elas têm saído deste local em paz, alegre. Nós vamos a essa matéria que fala dessa sexta-feira do amarrar o mal. Você que não aguenta mais esse sofrimento, assista essa matéria. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Nesta sexta-feira, o início das 13 sextas-feiras da amarração do mal. Diante do que você acabou de assistir, a pergunta é: você ainda vai ficar protelando ou você vai tomar uma atitude de fé? Não importa o seu credo religioso, não importa. Nós não estamos aqui levantando uma bandeira de uma denominação, mas nós estamos aqui levantando a bandeira do Senhor Jesus, aquele que pode transformar a sua vida. Eu gostaria que agora você preparasse um copo com água, porque nós vamos participar junto com a nossa amiga Mary Martins, a oração, e eu tenho certeza que quando você beber desta água, aí mesmo na sua casa, você já vai sentir um alívio, essa dor que você vem sentindo no seu corpo ou na sua alma, ela vai ter um fim. Você vai receber um sinal agora mesmo. Prepare a sua água e participe desta oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, estamos em oração em nome de Jesus. E eu apresento a Ti, meu Pai, todas as pessoas que estão sofrendo com alguma dor, alguma enfermidade. Meu Pai, toca agora no corpo dela. E assim como o Senhor Jesus, Ele carregou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, nós temos o direito da cura e da saúde. Por isso eu declaro, receba em nome do Senhor Jesus o toque de Deus no seu corpo e que seja arrancado toda doença, toda enfermidade do seu corpo, da sua carne. Receba a bênção de Deus agora onde você estiver. Você que está orando conosco, com fé, determinando dentro de si a sua cura, a libertação da sua vida de todas as dores. Receba aonde você estiver agora o toque de Deus. E receba dentro do seu corpo, em cada célula do seu corpo, a saúde espiritual. Em nome de Jesus, que o seu corpo não exista mais nenhuma doença, que no seu corpo não exista mais nenhuma dor. E o Senhor, meu Pai, venha ungir esta água com o teu poder e todos nós recebamos a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe desta água com fé.
Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e te dê saúde. Fique com Deus e até a próxima. Graças a Deus. Como é que você está agora? Eu tenho certeza absoluta que você está em paz. Agora se programe e esteja nesta sexta-feira, nessa grande corrente forte de libertação. Leve uma peça de roupa, você também pode levar uma garrafinha com água, não tem nenhum problema. E eu tenho certeza que quando esses elementos for consagrado e você levar para casa, você vai ver o resultado na sua vida e na sua família também. Que Deus abençoe, e eu tenho a certeza absoluta que logo o seu testemunho também será espalhado em toda aqui essa cidade de Guarapuava, como também você vai ajudar muitas outras pessoas. Até a próxima, que Deus te ilumine.